Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje teremos o prazer de conhecer mais sobre o impacto internacional da consultoria Einstein. Em constante crescimento, essa atividade gera valor não só para a sociedade brasileira, mas também almeja promover a saúde em outros territórios. E para abordar esse tema conosco, temos o prazer de receber a Geices Lanes Reis, consultora de projetos do Hospital Israelita Albert Einstein. Geices, obrigado por explorar esse assunto conosco e com os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho dessa experiência que eu tive a oportunidade de participar dentro da instituição, que são esses projetos internacionais que a gente faz. E no último ano, ter tido a experiência de ficar um ano morando fora na implantação de um hospital terciário. Deve ter sido um desafio super inovador e diferente. E justamente pensando em explorar esse assunto, eu gostaria de entender como que vocês da consultoria Einstein começaram a expandir as atividades para outras nações. Bom, a consultoria Einstein ela já existe há um pouco mais de 10 anos, né? E o Einstein tem uma visão muito ampla de negócios, então iniciou a nível Brasil e a gente foi prospectando isso a nível América Latina e nos países de língua portuguesa inicialmente, né? Então, nós já prestamos consultoria Chile, Bolívia, Colômbia, México, Portugal, se não me engano, um dos países na África também de língua portuguesa. E eu tive a oportunidade de, no último ano, viver, né, em outro país durante esse tempo na implantação de um hospital terciário. Eu imagino que deve ter sido um desafio em tanto, né? Foi. Você poderia contar pra gente um pouco da Profissionalmente e pessoalmente, né? Porque eu precisei me mudar mesmo e viver lá. Então, imagina, eu já estou na instituição há 13 anos, sou enfermeira de formação, trabalhei minha vida inteira em maneira assistencial e um pouco de gestão, mas quando você recebe um convite para se mudar de país e que tem uma realidade de saúde muito diferente da nossa, né? E apoiar na construção, né, desse hospital terciário foi bem desafiador, porque a gente se deparou com algumas questões muito delicadas, né? Ensino diferente, né? Formação médica, formação de enfermeiros um pouco diferente do que a gente está acostumado. Um padrão de saúde também que está muito diferente do que a gente tem, que é muito diferente do que a gente tem dentro do Einstein, né? Mas foi bacana, porque a gente pôde levar bastante ferramenta, bastante conhecimento. E eu brinco que a consultoria tem um pouco disso, né? Levar uma gotinha de Einstein para fora do Einstein, né? Para as instituições de saúde como um todo, no Brasil e fora do Brasil. E foi isso que a gente conseguiu fazer nessa implantação. Foi bem bacana. De fato, implementar um hospital do zero deve ter sido um desafio enorme, né? E eu gostaria de entender especificamente algumas diferenças culturais. Você chegou a mencionar algumas divergências quanto à formação assistencial. Como que a consultoria lida com esse tipo de dificuldade e desafio? Lembrando, assim, desse projeto em específico que eu vivi lá, a gente se deparava com algumas situações, exemplo, né? A formação de biomédico, essa formação em particular não existe em todos os países, né? Então, a gente ia entendendo, dentro do que eles têm lá de formação profissional, o que realmente se encaixaria naquela função e o que a gente poderia levar, né? Porque todos os projetos, né, que a gente faz, tudo que a gente presta de consultoria, a gente leva todas as ferramentas da instituição e tenta adaptar para a realidade daquela consultoria, daquele cliente. Nas consultorias internacionais não é diferente. Então, a gente tentava entender, né, a formação, a graduação desse profissional e levar para a realidade do que a gente queria com os resultados que a gente queria, né? Que nada mais era que a excelência, né? Então, a gente sempre vai se adaptando à realidade do país, né? E à necessidade do cliente. Tem algumas... Essa de questão profissional foi um dos temas, mas como você falou da parte cultural, um desafio que foi grande para mim, eu nem imaginava que pudesse passar por isso em algum momento e me veio na cabeça. Nesse hospital em específico em que eu vivi, a gente estruturou desde a base, né? Então, desde da pedra, da primeira pedra até o hospital em funcionamento em grande operação. E eu me lembro que um pouquinho na fase, pouquinho antes da abertura, a gente fez um trabalho junto com descarte, né, de resíduo. E aí a gente se vê com uma legislação de descarte de resíduo completamente diferente do que é aqui no Brasil.
Então, nós, quanto consultoria, né, não foi só o time da consultoria Einstein, a gente chamou especialistas, né, da instituição para nos apoiar. Então, a gente se viu tendo que entender toda a legislação do país que estávamos, né, para poder entregar um produto de qualidade. Falar, ok, não é igual no Brasil, o que a gente vai fazer? Mas a gente ainda precisa garantir a excelência, né? O descarte de resíduo hospitalar, que é algo de extrema importância. Então, todo o time se viu, né, diante daquela situação, falou, opa, vamos voltar a estudar, vamos ler, vamos ver como as coisas funcionam aqui para entregar o melhor dentro do que a gente pode fazer aqui nesse país. Então, isso foi uma das coisas que foi mais marcante para mim, né? Porque eu brinco, quando a gente está no mar de excelência, a gente conhece todas as leis, né? Como as coisas funcionam aqui no Brasil, até tá todo mundo meio que dando braçadas, indo para o mesmo lugar. Agora, quando você está num país onde as coisas são completamente diferentes e você tem que aprender de novo, é um desafio muito grande. E acredito que também deva ser um dos grandes diferenciais da consultoria Einstein, né? Uma vez que vocês têm essa habilidade de promover a excelência em um ambiente já conhecido, mas também promover um ambiente de excelência em outros lugares com uma lei completamente distinta, com pessoas com uma formação super diferente, né? Deve ser, de fato, um desafio muito grande e um orgulho para a instituição esse tipo de trabalho. Sim, sim. Iniciou com um time um pouquinho menor, de 2 a 3 pessoas, mais ou menos, e depois nós nos tornamos uma equipe vivendo nesse país de 6 pessoas, cada um com uma expertise diferente. A gente fez muita capacitação, né? Porque, ok, a gente diagnosticou, tinha aquilo lá existente agora, como é que vai ser a mudança, né? O que a gente vai atuar aqui? E uma das coisas que a gente fez foi, né, essa capacitação, não só a nível assistencial, mas todas as pessoas que entravam nessa instituição tinham uma capacitação com a consultoria Einstein. Então, a gente brincava que plantava pequenas sementes, né? E uma coisa bacana de contar é que a gente capacitou enfermeiros, médicos, auxiliar de farmácia, farmacêutico, enfim. A gente capacitou todas essas pessoas e foi uma mudança de paradigma para eles, porque, como eu disse, né, a gente ensinava exatamente tudo que a gente considera como excelência aqui no ICE, todas as práticas de qualidade e segurança. E para algumas pessoas, tudo isso era muito diferente do que eles já vinham fazendo há anos, né, de prática. E aí teve uma das vezes, né, que a gente estava falando sobre acesso de cuidado venoso, coisas simples, cuidado simples, permeabilização de catéter, né, desinfecção de ponta de catéter, coisas que dá para fazer com o que tem, às vezes nem precisa de grandes materiais, mas faz muita diferença, né, na vida do paciente e da infecção hospitalar. E uma das enfermeiras chegou para a gente e falou, olha, aquela aula que vocês deram, eu comecei a multiplicar no hospital onde eu trabalho, que era lá no outro extremo da cidade. E a gente brincava, olha, tá fazendo efeito, né? Não vai ser só aqui, nesse hospital, né? Vai ser uma mudança a nível estado, quem sabe país, essa gotinha Einstein. É muito bonito saber como se espalha, né? Como o apoio e a excelência se transmite, né? Quase que de uma maneira espontânea. E você vê que faz sentido, né? Porque a gente tá lá para isso, né? Não era só para a entrega daquele projeto em si, era para realmente mudar muita coisa, muitos paradigmas, quebrar alguns paradigmas, né? E, de fato, melhorar, mostrando os resultados, inclusive, porque a gente não vai só implantar projetos e, ok, entregou. Não, a gente acompanha junto com o cliente essa mudança e os resultados, né? E dentro, como era um hospital, né? Dentro do hospital a gente já conseguia mensurar isso e mostrar para a grande gestão. Mas quando você chegava indiretamente, a pessoa te aborda nos corredores e fala, olha, Geice, lembra aquilo que você ensinou? Eu estou fazendo lá no outro hospital e está fazendo diferença. É muito bacana, né? Você vê que realmente é muito além do que a gente tinha se proposto a fazer e é muito legal, muito recompensador. E até uma coisa que eu estava curioso de te perguntar, né? No final do dia, você mencionou que ficou 1 ano trabalhando fora. Qual que era a sensação de pertencer a uma consultoria que era capaz de impactar a saúde e agregar valor numa gestão em outro país? É muito gratificante, né? Eu digo que a minha formação quanto enfermeira, eu comecei no Einstein. Então, eu brinco, no meu Cerner eu sou Einstein, não sei se é outra coisa, sabe? E quem trabalha, principalmente no âmbito privado, né? A gente tem algumas benefícios, vamos dizer assim, no sentido de bons materiais, bons recursos, enfim. A gente está cercado de excelência aqui, tanto de recursos quanto de pessoas também, né? Eu brinco que aqui é excelência em todos os sentidos. Mas quando você se vê, e muitas das vezes é essa realidade que a gente encontra fora do país, não tem muitas das vezes recursos, porque não chega material em determinados lugares, então a gente não tem o mesmo acesso, mesmo tendo a possibilidade financeira de ter,
não era viável, né? Chegar a certos materiais nesse lugar. Então você tem que se moldar e fazer tudo diferente, né? Então isso era bem desafiador pra gente, porque a gente o tempo todo, o time se perguntava, tá bom, a gente tem isso aqui, o que a gente vai fazer com excelência com isso aqui, né? Não são os mesmos materiais que a gente está acostumado, a gente vai ter que reinventar, a gente vai ter que pedir ajuda para os especialistas lá do Einstein também, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor prática com o que a gente tem. Então a gente se desafia, isso era bem prazeroso, sabe? Para minha vida profissional isso foi incrível, inclusive com esse retorno que a gente tinha das pessoas, né, e dessa mudança que a gente fez. E isso, da gente se moldar. Ok, o que a gente vai fazer, né? Vamos tentar achar o melhor com o que tem. Isso foi incrível. Foi bem incrível mesmo. Esse processo de melhoria continuou, não querendo ou não, é o cerne de toda a missão que eu acredito que a consultoria tenta transmitir, não só para os parceiros nacionais como internacionais, né? Que é essa excelência e esse trabalho baseado em ciência e numa gestão correta. Todos os projetos que a gente faz, a gente sempre usa as ferramentas que a gente usa de gestão aqui dentro do Einstein. Mas, claro, sempre adaptável à realidade do cliente, né? Porque a gente tem consultoria, como eu disse, né, a nível internacional, a nível nacional, e aí em âmbito público e privado, hospitais de grande porte, hospital de pequeno porte, escolas. Então, a gente tem que levar o que a gente tem de melhor, mas adaptar para a realidade daquele cliente. É exatamente isso. Aí que a mágica acontece. Aí que a mágica acontece. Os desafios acontecem aí. Muito legal. Geices, eu queria agradecer você por estar aqui esclarecendo esse tema conosco. E também gostaria de perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, eu gostaria de convidar todos os ouvintes que têm interesse em conhecer a consultoria Einstein. Bom, estamos abertos em vários canais para nos procurar. Então, convite feito para quem quiser conhecer a consultoria Einstein. Mais uma vez, muito obrigado, Geices. E aqui terminamos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para encontrar conteúdos gratuitos como este, basta acessar o site academiadigital.einstein.br. Obrigado a todos e até o próximo episódio.